Olá, meu nome é João Pedro, eu sou estudante do sexto período do curso de Medicina aqui da Universidade do Vale do Rio Doce, a Univale. Nossa universidade é localizada em Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares. Vale destacar, né, esse cenário que a Univale ocupa, de relevância regional e nacional, até mesmo pela recente nota 5, que é uma nota máxima que o Ministério da Educação, né, do nosso país proporciona às universidades. É, Olá, meu nome é Rafael, eu também sou aluno aqui da Universidade do Vale do Rio Doce, do curso de Medicina, do sexto período, e junto ao João Pedro, vim aqui para relatar um pouco sobre um relato de experiência que tivemos, junto com a nossa orientadora, Sandra Nicole, que é uma de nossas professoras, e dois amigos nossos, Rafael Trindade e Alexandre Antônio, no qual a gente veio relatar um pouco da experiência que tivemos a uma visita em uma aldeia indígena do interior de Minas Gerais, onde a gente pôde pôr em prática um pouco da experiência que tivemos aqui na universidade, que vem bem mais além do que aprendemos sobre o corpo humano. Sim, e fazendo uma contextualização histórica dessa comunidade que nós visitamos, ela se localiza na terra Jerutucunã, em Açucena, interior de Minas Gerais. E esse povo ele foi relocado por essa região devido às constantes diásporas históricas que aconteceram, né, na existência desses povos, devido a conflitos territoriais, tentativas de aculturação desses povos. E a exemplo disso, nós podemos citar, né, registros de origem do sul da Bahia e a aquisição de territórios mineiros. E esse território em específico é um território cedido pelo governo de Minas Gerais, porém ainda não é um território que foi demarcado, né? Essa demarcação indígena é uma luta muito importante dos povos aqui no Brasil, mas é um local, e o Rafael vai falar um pouquinho para a gente desses desafios que não ter essa demarcação implica na vida desses povos. Bom, nosso estudo foi realizado de um estudo descritivo, né, do tipo relato de experiência, no qual a gente tentou descrever um pouco das experiências, dos relatos que tivemos na aldeia indígena, e um pouco dessas experiências tentando correlacionar com a medicina contemporânea que aprendemos em sala de aula. Bom, todo esse trabalho começou em abril de 2023, onde numa manhã a gente saiu numa viagem de ônibus com três grupos principais, dentre eles as Caritas Diocesana, que é um grupo religioso aqui de Minas Gerais, é o Movimento das Mulheres Camponesas e um guia próprio da cultura indígena que nos guiou durante o caminho. Durante essa viagem a gente pôde atestar o quanto essa aldeia se encontrava distante aqui do contorno urbano, e durante a viagem a gente pôde perceber até que a gente se perdeu, e durante um desses momentos a gente foi guiado por um grupo de camponeses que estavam no caminho, né? E pela boa vontade deles, eles nos levaram de volta ao caminho correto. Porém, o guia pôde contar para a gente um pouco sobre a relação deles com o povo indígena, que não é uma relação muito amigável, até porque eles têm interesses diferentes, onde os camponeses e pecuaristas têm interesse relacionado ao aumento de suas terras para a produção agrícola, a produção pecuarista. Sim. Enquanto que os indígenas têm interesse em manter sua cultura, manter seu território e levar seus costumes e tradições mais à frente, junto com o seu povo e junto com suas crianças, mulheres, filhos. Sim, e na chegada mesmo do território em si, além dessa dinâmica entre camponeses e os indígenas, a gente já logo na chegada se encontra, né? Algumas imagens ilustrativas estão passando aqui para a gente. A escola onde esse guia indígena, né, que participou dessa viagem com a gente, explicou um pouco como que é relevante a escola do ponto de vista de preservar a cultura, os saberes indígenas, né, desde a infância, e também a gente se depara com a unidade de saúde que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Além disso, quando a gente adentra mais ao território, né, a gente encontra ali um piso de terra muito limpo, bem batido, né, nada
acimentado como convencional, árvores de diferentes portes. Além disso, né, estava sendo um dia de festejo, nós também vamos mencionar um pouco à frente. Então a gente já reparou uma dinâmica de festividade, de ornamentos do povo. Então uma dinâmica assim bem singular. Além disso, né, diversos produtos fabricados por eles mesmos estavam podendo ser comercializados, e também a gente interagiu um pouco com a dinâmica daqueles produtos. Por exemplo, a zarabatana, ornamentos corporais e diversos artesanatos. Né? Imergindo então nessa cultura, né, que ela é tão diferente e tão rica, a gente teve experiências com o manuseio de arco e flecha pelas lideranças, né? Então isso tudo era assistido. Além disso, pinturas corporais eles estavam fazendo os visitantes, né? E essas pinturas eram tatuagens feitas por aquelas pessoas, né, da região, onde a festividade também já era própria de ornamentar os corpos. Então assim, é uma pintura única, feita assim de uma forma, né? Foi até o Rafael que fez uma tatuagem lá também. Ela tem uma durabilidade muito boa e com tintas naturais. E é mais isso dessa parte do território. Bem, e porém, com toda essa vivência que a gente viveu lá na aldeia, a gente pôde perceber o quanto aquela visão estava diferente da visão que a gente levou para a aldeia. Por exemplo, se encontrava completamente diferente do que a gente esperava, que era aquilo que a gente aprendeu em sala de aula, durante o ensino fundamental, durante o ensino médio, durante as aulas de história, de geografia, porque teve alguns costumes que mudaram, principalmente em relação aos hábitos alimentares, onde a gente pôde perceber que não se tratava mais somente em relação à caça, em relação ao plantio indígena, à sua subsistência. Hoje a gente percebe que tem muito produto industrializado em relação a bolos, hambúrgueres, pizzas, carnes industrializadas, e até comidas típicas que eles pegaram da cultura mineira, fornecidos por esse contato com a cultura urbana, e de como isso influencia o novo perfil de saúde deles em relação à medicina. Por exemplo, devido a todo esse contato com a cultura urbana, esse processo de aculturação, a gente pôde perceber que surgiu outros tipos de doença dentro daquela aldeia, como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, e tudo isso modifica o jeito que a cultura indígena é abordada, como o médico, a enfermeira que está ali pelos indígenas cuidam deles e como eles direcionam os seus cuidados em relação a esse povo. Sim, e como nós estamos fazendo, né, esse intercâmbio cultural, essa nossa participação, aproveito para já deixar o nosso agradecimento, né, a toda a equipe de Portugal que está elaborando esse evento. Vale um pouco a gente falar sobre o que é o Sistema Único de Saúde brasileiro, né, que é um sistema de política pública aqui no Brasil. Ele promove um cuidado com a saúde de modo integral com a população brasileira, que é tão diversa, e isso, dentro disso, essa população e esse território muito grande que nós temos aqui no Brasil, faz com que esse sistema público ele tem que ter particularidades, e são essas particularidades que nós somos observados como estudantes de medicina, como que é esse funcionamento. E funciona a composição parecida com uma de estratégia de saúde da família, que funciona aqui para a gente como se fosse a porta de entrada nessa saúde pública, né? Então lá nós tivemos contato com um médico, com uma enfermeira, eram os principais membros dessa equipe que estavam lá no dia, e eles nos relataram os principais problemas de saúde que acometem essa região. E é notório, assim como o Rafael falou, essa aculturação, porque um exemplo mais nítido que nós temos é essa alteração de perfil pressórico, glicêmico dessa população, que outrora não era visto dentre esses povos. Então, ademais, eles falaram assim no sentido de, né, nossa curiosidade também era como que tinha uma aproximação entre uma medicina contemporânea e a medicina ancestral. E alguns relatos que nós tivemos é que o pajé, por exemplo, ele fixa muito o conhecimento para ele e para quem ele quer, que geralmente são pessoas da própria etnia, né?
eles veem esses saberes passados, por exemplo, ao médico, à enfermeira, como talvez um prejuízo para a preservação dos seus saberes. Porém, algo que também é muito importante é que o modo como que é exercida a medicina lá é muito bem aceito e funciona muito bem para essa população. Verdade. Continuando o relato, né? Outra importante experiência que tivemos foi a respeito de um casamento indígena em que a gente foi convidado, onde a gente pôde perceber mais uma vez a tamanha diferença em relação à nossa cultura, né? A cultura contemporânea. Por exemplo, o casamento deles não acontece na igreja, acontece em um local aberto, uma cabana aberta, que a gente, tipo um quiosque na nossa cultura, e em vez de líderes religiosos como padres, bispos, pastores, tem-se a presença de líderes religiosos e territoriais, como o pajé e o cacique, além de amigos e familiares que participam ativamente do rito religioso, né? Com festas, danças, dão as suas bênçãos para os noivos. E um importante ponto de toda essa experiência foi que o noivo, para ser capaz de casar com a noiva, ele tem que ter força suficiente para carregar uma pedra. Porém, pedra essa tem que ser do mesmo peso da esposa, porque assim ele é capaz de mostrar que tem força suficiente para suportar seu casamento e proteger sua esposa em relação a qualquer risco que possa afetá-la. E isso a gente achou bastante bacana, né? Foi uma experiência renovadora, em que a gente não esperava realmente que aconteceria isso durante o casamento indígena. Sim, e é justamente olha esse relato, né, de um casamento, como que é tão diferente, e com certeza vai ser também diferente o modo deles entenderem e praticarem o que nós entendemos como saúde. Então, é por isso que a gente enfatiza tanto o nosso agradecimento à equipe, né, que está promovendo esse evento, esse intercâmbio cultural, além, né, de iniciação científica, além dos nossos amigos, né, que não estão aqui com a gente, mas o Rafael Trindade e o Alexandre Antônio, também estudantes do 6º período, que estiveram conosco nessa atividade de extensão. A nossa professora e orientadora, nosso muito obrigado, a Sandra Nicole. Aos membros da comunidade Jerutucunã, na pessoa do cacique Baiara, que é uma das principais lideranças daquele povo, e a todos os envolvidos e toda a equipe que atua no território Pataxó. Bem, por fim, a gente só queria passar um breve recado sobre o que aprendemos aqui na universidade, onde além de nos ensinar, a parte teórica da medicina nos permite viver outras experiências, nos quais nos permite ver que a medicina vai muito mais além do que apenas o corpo humano. Bom, por fim, a gente queria agradecer um pouco aqui a atenção de vocês, bem como a ajuda de nossa professora Sandra Nicole, e como o João falou, dos outros coautores do trabalho, bem como a Univale em si, a Universidade do Vale do Rio Doce, e a Univale TV, que permitiu que a gente gravasse esse vídeo aqui hoje para vocês. Sim. Muito obrigado. Essa cultura aqui, cara, com precisão pra caramba, né? Parece uma tatuagem, né?